Deus marcial regrediu ao nível 2. Capítulo 717. História paralela 46. Demorou muito mais do que o esperado para Seong Ji-han passar tudo o que sabia para as almas perdidas do Taiji, seus outros eus. E nesse processo. É isso. Realmente o que você sabe? Você, parece que você tem ignorado demais a luz branca. Foi para evitar ser levado pelo transcendente? Seong Ji-han percebeu que não sabia muito sobre a luz branca. Embora ele tivesse pesquisado meticulosamente na arca. Seria porque ele se conteve demais, temendo ser levado pelo transcendente se mergulhasse nesse poder? Vamos pesquisar juntos. Precisamos utilizar bem esse poder para salvar seus mundos também, certo? Isso é verdade. Vamos analisar o poder da luz dividindo-a. O tempo necessário para analisar e utilizar completamente o poder da luz foi de 100 anos. Nesse ritmo. Parece que já analisamos isso até certo ponto. Com 1000 Seong Ji-hans analisando como se fosse sua própria tarefa, a eficiência foi muito alta. No entanto, os números são pequenos agora, então não é um problema, mas a possibilidade de ser influenciado pela luz branca ainda existe. Mesmo que o poder do transcendente tenha enfraquecido, a probabilidade de ser levado por ele é alta. Devemos usar azul? Como esperado, a luz branca não é um problema fácil de resolver. A análise da luz branca estava completa, mas seus perigos ainda não haviam sido completamente eliminados. Não importa o quanto eles analisaram e aprenderam sobre o poder da luz. Se o usassem deliberadamente, havia o risco de serem corrompidos como Mitra queria. Mesmo com 1000 de nós trabalhando nisso, não é fácil. Decidindo parar a análise da luz branca neste ponto. Seong Ji-han passou para o próximo passo. Deveríamos desafiar o Infini. Você vai recriar os 9 palácios e 8 trigramas? Sim, desta vez, cada um de vocês precisa estar lá dentro. Contorcer-se, contorcer-se. Assim como Jiang Shang completou Infini no final do desespero. Você quer que sintamos continuamente o terror que experimentamos diante da espada Taiji. Tudo bem. Aqueles que perceberam qual era o plano de Seong Ji-han através dos sentidos compartilhados. Começou a recriar os mundos dentro dos 9 palácios e 8 trigramas, cada um em seu momento final. Isso é. Que tolice. Como você pôde perder todo o seu dinheiro tendo o olho do viajante? É o que acontece quando você aposta tudo, TSK. Começando com Seong Ji-han, que morreu miseravelmente após ser pego pela espada Taiji enquanto apenas jogava. Ziyin. Nos 9 palácios 8 trigramas onde Seong Ji-han e Lee Haeon se casaram. Querida, você sabe que hoje é o dia que temos que fazer isso, certo? Até mesmo para o mundo onde Lee Haeon estava tentando realizar o feito, dizendo que era o dia em que eles deveriam conceber seu segundo filho. As almas perdidas do Taiji entraram em seus respectivos mundos. Você vai fazer isso? Vocês estão mesmo fazendo isso, com 999 de vocês assistindo? Bem, talvez isso nos torne mais apegados ao mundo atual? Esse desespero pode ser o mais útil para perceber o infinito. Tudo bem então, vamos assistir? E o mundo de Lee Haeon, que era de maior interesse para as almas perdidas de Taiji. Ah, cala a boca, eu não vou fazer isso. Querida, você está me dizendo isso agora? Ah, não é isso que eu. Não, como você pôde fazer isso? Sabe o quanto tem sido difícil para mim ultimamente? Eu estava esperando por este dia, espremendo o tempo. Não é bem assim. Então faça isso, tire isso agora mesmo. Isso é uma bagunça. Dongbang Saki precisa sair rápido, não é? Criamos este mundo para realizar o infinito. Não vamos continuar confundindo a ordem das coisas. Treinamos há apenas 100 anos, precisamos de pequenos prazeres como esse. Ainda assim, mundos com coisas preciosas definitivamente têm mais vitalidade. O anterior era tão sombrio. E Seong Ji-han, que continuamente recriou a destruição do seu mundo. Estar irremediavelmente envolvido em Taiji. Seu corpo estava sendo completamente dilacerado por dentro, quando ele já estava completamente adaptado a isso. Uma pista. Acho que consigo ver isso até certo ponto. Assim como com a luz branca, depois de cerca de 100 anos. Seong Ji-han conseguiu completar Infini. Indo além da unidade. O tempo que passou até que ele obtivesse o infinito e despertasse para a luz branca foi de várias centenas de anos. Todo esse progresso foi graças à ajuda de 1000 Seong Ji-hans em todos os sentidos. Ele não teria chegado tão longe se tivesse feito isso sozinho. É. Luz infinita e branca. De certa forma, eles não são opostos? Poderíamos entrelaçá-los. Seong Ji-han, que despertou para ambos os poderes. Prosseguimos para a próxima etapa. Infinito, que fez tudo retornar ao nada. Luz branca, que estendeu o poder da luz para alcançar a criação. Criação e destruição. Os dois olhavam em direções completamente opostas. Se compensarmos a direcionalidade dos dois poderes, podemos ser capazes de controlar os dois. Poderia ter sido impossível antes. Mas agora que eles entendiam claramente ambos os poderes, era uma tentativa viável. Pelo menos tem uma possibilidade muito maior de implementação do que criar algo totalmente novo que supere tanto o infinito quanto a luz branca. Suprima a luz branca com o infinito.
Controle o infinito com luz branca. Se ele pudesse fazer com que os dois poderes se controlassem mutuamente, ele finalmente alcançaria o objetivo que almejava durante seu treinamento isolado aqui. Vamos fazê-lo. Sim. Esta parece ser a resposta. E assim começou o treinamento final. Seong e Ji-han, junto com milhares de outros, derramaram tudo o que sabiam, fazendo com que o infinito e a luz branca se mantenham sob controle. Ainda sendo capaz de usar ambos os poderes, devemos manter o equilíbrio entre zero e infinito. Vamos usar o mundo misto e contaminado de Ashoka. Sua iluminação nos impedirá de vacilar. Precisamos controlar um ao outro, mas ainda ser capazes de usar o poder. Que tarefa difícil. Mas não deveríamos sair logo? Controlar a luz infinita e a luz branca usando-as uma contra a outra era muito mais difícil do que qualquer coisa que eles já haviam feito até então. Mas agora que eles conseguiam ver para onde precisavam ir, não havia mais necessidade de vagar. Não importa quão longe esteja o destino. Se você continuar andando, você eventualmente chegará lá. Seong e Ji-han continuou tentando com mil de si mesmo, e funcionou. Eles conseguiram produzir um resultado. Agite. O que Seong e Ji-han segurava na mão era uma única espada. Nas bordas da lâmina transparente, uma luz branca pura circulava, piscando intensamente, contendo o infinito dentro. A luz da luz branca na superfície parecia prestes a ser sugada, mas era uma estrutura circulante. Olhando para a espada que brilhava por fora, mas era transparente por dentro, Seong e Ji-han observou as almas perdidas de Taiji ao redor. Você sabe como fizemos isso, certo? Sim. É uma espada que todos nós criamos. Então entre nos 9 palácios e 8 trigramas novamente. Derrote Dongbang Saki com esta espada. Quando a superfície da espada brilhou, Ziyin, o padrão dos 9 palácios e 8 trigramas apareceu instantaneamente. As almas perdidas do Taiji entraram e enfrentaram seu fim novamente. Querida, hoje. Espere, voltarei depois de terminar alguns negócios urgentes. Livrando-se das garras de Lee Haeon, a alma perdida do Taiji saiu do prédio. Ele, assim como Seong Ji-han havia criado, gerou um infinito contendo luz e ficou diante de Dongbang Saki. Então, uau! Taiji se despedaçou. A figura de Dongbang Saki foi instantaneamente enterrada na luz e desapareceu. Tão facilmente. A alma perdida do Taiji suspirou desanimadamente quando o ser desesperador que o atormentou inúmeras vezes desapareceu assim que ele sacou sua espada. Mas não, isso é bom. Reunindo seus pensamentos novamente. Ei, seus desgraçados, vou ter meu segundo filho hoje, então não assistam. Estou avisando. Ele gritou para o ar vazio. Mesmo que você nos dissesse para assistir, nós não assistiríamos. Por que você não olha para trás? Por quê? Com essas palavras, quando a alma perdida do Taiji se virou. Não apenas o grande edifício de onde ele saiu, mas o mundo inteiro estava desaparecendo em um instante. Afinal, este é um mundo criado às pressas. Se você realmente quer ter seu segundo filho, Seong Ji-han precisa sair e acabar com isso. Depois disso, faça quantos segundos ou terceiros filhos quiser. Certo. Afinal, este estágio era apenas um lugar para testar se o infinito que continha luz poderia superar Dongbang Saki, que foi marcado como trauma. A alma perdida do Taiji abaixou a espada, parecendo abatido. 1000 almas perdidas passaram por processos semelhantes. Nós superamos Dongbang Saki. Mas isso é realmente suficiente? No mundo que criamos, não estamos apenas nos confortando. Ele poderia ser superado tão facilmente? Mesmo depois de derrotar Dongbang Saki. As almas perdidas do Taiji estavam ansiosas para saber se isso daria certo ou não. Foi assim que Dongbang Saki foi um trauma tão forte para eles. Acho que a prova real precisa ser feita lá fora. Suishi. Seong Ji-han se levantou depois de ouvir as palavras deles. No final, você quer ver se realmente funciona, certo? Sim. Mesmo que tenhamos vencido nos 9 palácios e 8 trigramas que criamos, não parece que realmente vencemos. Tudo bem, vamos sair. Uau! Quando Seong Ji-han sacou sua espada e a lançou no ar. Estrondo. O subterrâneo do abismo. Este espaço onde ele esteve com as almas perdidas do Taiji por mais de 500 anos. Começou a desabar num instante. Entre, venha até mim. Suoshi. Então as almas perdidas do Taiji foram todas absorvidas por Seong Ji-han de uma só vez. Depois que todos os fragmentos entraram nele, Seong Ji-han torceu a espada mais uma vez. Então o mundo foi completamente sugado pela espada. À medida que o mundo dentro dos 9 palácios e 8 trigramas desmoronou. Seong Ji-han retornou ao local onde estavam Dongbang Saki e Yoon-sea. Suishi. Dongbang Saki acariciou a barba enquanto olhava para a espada que Seong Ji-han segurava. Luz infinita que contém. É essa a sua resposta? Sim. Controlando a luz com o infinito. Controlando o infinito com a luz. E no centro de tudo isso está a sua autoridade. Dongbang Saki assentiu várias vezes enquanto olhava para a espada de Seong Ji-han. Esta é uma espada que só Seong Ji-han poderia fazer. Um poder que só você,
que domina a luz e o azul e alcançou o ápice das artes marciais, pode empunhar. Mas ainda há algo que preciso superar. Roho, sou eu? Quando Seong Ji-han assentiu. Dongbeng Saki deu um sorriso largo. Estou honrado. Agite. Enquanto dizia isso, Dongbeng Saki gerou uma espada. Ao contrário do de Seong Ji-han, o Infine original não continha luz branca. Esta espada não incorpora completamente o verdadeiro infinito. Suishi. Dongbeng Saki falou enquanto olhava para sua própria espada. Já que nem mesmo o transcendente conseguiu analisar completamente o infinito, ele seria infinitamente insuficiente comparado à espada de Jiang Shang. No entanto, era uma espada que não podia ser quebrada pela unidade. Isso mesmo, se você criou o infinito, você deveria ser capaz de quebrar esta espada. Uau! Enquanto a espada de Dongbeng Saki se movia, uma luz branca brilhou da espada de Seong Ji-han. As duas espadas se chocaram em um instante. Uau! A espada de Dongbeng Saki desapareceu após apenas um confronto. Você realmente completou. Vendo sua espada quebrar em uma única troca. Dongbeng Saki sorriu brilhantemente. Era um sorriso renovado, como se ele tivesse tirado todos os fardos das costas. Meu papel termina aqui. Foi realmente um prazer estar com você. À medida que o corpo de Dongbeng Saki gradualmente se tornava transparente. Onde você está tentando ir? Suishi. Seong Ji-han torceu sua espada. Então uma radiância branca e pura irrompeu. Quando aquela luz tocou Dongbeng Saki. Seu corpo, que estava se tornando transparente, voltou ao normal imediatamente. O poder da criação que Seong Ji-han tentou tanto controlar manifestou-se em Dongbeng Saki. Você, por quê? Primeiro, por favor, aceite minha reverência. Arco. Sim, você não é meu mestre? Mestre. Os olhos de Dongbeng Saki se arregalaram de surpresa. Seong Ji-han se ajoelhou diante dele sem hesitar. Mestre. O que você está dizendo? Aquele homem é nosso inimigo. Você não sentiu tudo o que sofremos nos 9 palácios e 8 trigramas? As almas perdidas de Taiji dentro do corpo de Seong Ji-han. Ficamos muito agitados ao ver suas ações. Mas ele pode ser seu inimigo. Mas para mim, ele é um mestre. Seong Ji-han ignorou as palavras das almas perdidas e fez uma reverência profunda. Para Seong Ji-han, Dongbeng Saki foi o maior benfeitor comparado a qualquer outro. Ele não só chegou até aqui por meio de seus ensinamentos, mas também porque ele lhe deu a oportunidade de treinar, reunindo as almas perdidas do Taiji nos 9 palácios e 8 trigramas. Ele recebeu inúmeras coisas de Dongbeng Saki. Para ele, Seong Ji-han queria cumprir ao menos o mínimo de cortesia. O mestre dos maiores do mundo. Durante toda a minha vida, meu único objetivo era ser o maior do mundo. Acariciando sua barba e olhando para Seong Ji-han. Isso também não é ruim. Dongbeng Saki sorriu mais profundamente do que nunca. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.